Esse vídeo aqui vai ser curtinho, pessoal, que eu vou falar um pouco sobre interpretação de texto, tá? Tem uma regra na Bíblia que Paulo fala, eu acho que é em Timóteo, que ele fala assim: aprendam em nós a não ir além do que está escrito. O que Paulo está dizendo? Que se as Escrituras são consideradas sagradas para os cristãos, foi inspirada pelo Espírito Santo, então você não pode ir além do que está escrito, porque foi o Espírito Santo que inspirou aquela Escritura. Mas a maioria dos cristãos não fazem isso. Aqui nos shorts que eu faço no canal, geralmente eu faço perguntas provocativas para mostrar para os cristãos que tem algumas coisas que têm contradições. Um bom exegeta iria pegar essas contradições e iria analisar honestamente, falar, não, o autor colocou isso, ou isso aqui é um erro de tradução, ou isso é não sei o que, um motivo ou outro teria. Agora, a maioria dos cristãos, eles fazem o contrário. Eles vão além do que está escrito e começam a inferir no texto coisas que não estão no texto, e ignorando o que está no texto. Por exemplo, eu fiz aquele short sobre a transfiguração, que é muito interessante nessa passagem. Vamos ler junto o que está escrito. E aí eu vou fazer uma pergunta bem honesta para os cristãos. Eu posso ir além do que está escrito? Vamos analisar. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou para um lugar à parte sobre uma alta montanha. E ali foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se alva como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Então aqui é o autor que está informando, tá? Que estava Moisés e Elias conversando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, levantarei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Então note que aqui Pedro, ele não tem nenhum diálogo anterior com Jesus, mas estão dizendo aí nos comentários que sim. É o próprio Pedro que toma a iniciativa e fala: Senhor, é bom que a gente está aqui. Se você quiser, eu faço uma tenda para você, uma para Elias e uma para Moisés. Pergunta: como que Pedro sabia que ali eram Moisés e Elias? O autor do texto que escreveu aqui antes, apareceram-lhe Moisés e Elias. Tudo bem, ele pode ter descoberto de uma outra forma. Jesus contou e depois a gente soube que era Moisés e Elias. Beleza. Agora, e o Pedro aqui do texto, que sem ninguém contar para ele, ele percebe que é Moisés e Elias? Sendo que no judaísmo não tinha naquela época fotografia, e muito menos retrato, e nem descrição física dos personagens. A Bíblia descreve como é que é Moisés ou como é que é Elias, tem alguma característica especial. Moisés tinha um olho caído, Elias tinha uma verruga na cara. Não tem nenhuma descrição. Então a pergunta que eu fiz no short foi bem honesta: como é que Pedro sabia que ali era Moisés e Elias? A outra pergunta que eu fiz é: por que Jesus está conversando com 2 pessoas que morreram? A Torá não proíbe consultar os espíritos? Não é isso, inclusive, que os evangélicos usam para atacar os espíritas? É pecado, amadinha, a Torá proíbe, está lá em Deuteronômio 18. Não consultarei os mortos. Moisés e Elias já morreram. Não, Ronaldo, Elias foi arrebatado ao céu, Ronaldo, está na Bíblia. Não foi, tá? Mas eles acreditam que sim. Então como é que fica Paulo que falou que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus? Então Elias foi arrebatado antes da própria igreja para o céu? Ele e Moisés? Então para que um arrebatamento futuro? Vocês notaram que não bate, que esse texto fica altamente confuso? Agora, qual é o objetivo desse texto aqui da Bíblia? Tirando esses malabarismos à parte, o objetivo do texto é mostrar uma transição da lei dos profetas para o Novo Testamento. Esse é o objetivo do autor. Não é uma história literalmente real, pessoal. Até porque aqui tem até a própria voz de Deus que fala aqui com eles, aqui, ó. Este é meu filho amado, em quem me comprazo, ouvi-o. É só uma narrativa, pessoal, porque se esse texto aqui fosse realmente de verdade, nós iríamos ter um monte de problemática com todos esses outros textos da Bíblia. Inclusive aqui que os apóstolos escutam diretamente a voz de Deus. Vocês estão entendendo? Então, a gente vê que isso aqui é só para tentar fazer uma transição da lei dos profetas para Jesus. Primeiro, por que Elias? Elias é só um profeta que aparece no livro de Reis. Mas por que não poderia ser Isaías, Jeremias, Zacarias, sei lá, Ageu? Por que justamente Elias? Não faz muito sentido, né, pessoal? Eles colocam Elias porque Elias é considerado um profeta que fez alguns sinais maravilhosos lá em Israel. Então eles fazem essa transição, assim como Moisés fez sinais lá também no deserto, abriu o mar, etc e tal. Por isso que eles colocam Moisés e Elias. Agora eu pergunto, eu posso inferir no texto aquilo que não está escrito? Fazer ilações ou conjecturas? Não, Jesus contou para Pedro, Ronaldo, que ali era Moisés e Elias. Onde é que está aqui no texto? Está na Bíblia de vocês? E Jesus disse: olha, aqui é Moisés e Elias. Mas eles criam conjecturas.
Agora, qual é o perigo disso? O perigo é que se eu posso criar conjecturas, então a Bíblia não serve para nada. Eu posso criar uma Bíblia inteira só da minha cabeça, daquilo que eu acho que é. O que está escrito, ó, pode jogar no lixo que não serve para nada. Eu vou criar a Bíblia na minha cabeça. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que se pode-se criar conjecturas e ilações, eu posso criar em qualquer passagem. Como aquela passagem do lava-pés que Jesus tira suas vestes, tira até a toalha, ele fica completamente nu, e ele vai lavar os pés dos apóstolos dessa forma. Eu também posso fazer uma conjectura, falar que ali realmente tem algo, uma conotação sexual entre Jesus e os apóstolos. Ah, Ronaldo, mas não está escrito isso na Bíblia. Aqui também não está escrito que Jesus contou para Pedro, que ali era Moisés e Elias. Por que então a conjectura de um vale e a conjectura de outro não vale? Então, se é para fazer conjectura, eu posso fazer uma Bíblia inteira, como eu costumo brincar aqui no canal, a Bíblia 2, só de conjecturas. Olha, eu acho que Jesus tinha um caso com seus apóstolos. Está na Bíblia isso? Não, são conjecturas. Por isso que Paulo falou, não vai além do que está escrito. Porque se você for além do que está escrito, você não pode reclamar também quando os outros grupos não cristãos forem além do que está escrito. Então tem que ter uma regra. Ou se segue rigorosamente tudo que está escrito, independente dessas contradições, ou não se segue nada do que está escrito. Pronto, cada um cria sua Bíblia de cabeça. E aí? Complicado, né, pessoal? Tá aí, só uma reflexãozinha para os cristãos de domingo, tá? Quem puder dar um like aí no vídeo, isso vai ajudar a aumentar a atividade e o alcance. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.